Você não é confiante. Você é arrogante, inseguro e desesperado por aprovação. Só aprendeu a sorrir enquanto sangra por dentro. E o pior, você chama esse caos de autoestima. Quem te convenceu que se achar melhor que os outros era uma forma de amor próprio? Quem te ensinou a confundir ego inflado com identidade forte? Você não tem confiança, você tem medo. Medo de ser esquecido, medo de parecer fraco, medo de não ser especial. Você coleciona frases de efeito como quem cola adesivos num carro capenga, achando que vai parecer mais rápido. Mas por dentro, você sabe. Cada "eu sou foda" que você solta é só um curativo em cima de uma ferida que ninguém pode ver. Se você parasse hoje, se o mundo não te aplaudisse amanhã, você ainda conseguiria se encarar no espelho sem querer se destruir? Essa não é sua força, é só a sua máscara mais polida. Você não construiu autoconfiança, você construiu um altar para o seu ego e agora está rezando para ele todos os dias, esperando que ninguém perceba que está vazio por dentro. Mas a farsa está ruindo e eu vou te mostrar, parte por parte, o quanto do que você chama de força é só medo maquiado. O ego é um ator medíocre, mas você o aplaude de pé como se fosse um gênio da autenticidade. Ele te convenceu de que não precisa de ajuda, que vulnerabilidade é fraqueza, que humildade é coisa de quem perdeu. E você acreditou. Fez do orgulho o seu escudo, da indiferença sua armadura, e agora vive como um soldado ferido que se recusa a sair da guerra, mesmo quando a guerra já acabou. Você não quer respeito, você quer ser temido. Você não quer ser amado, você quer ser admirado. E no fundo nem você se suporta, mas exige que os outros te tratem como rei. Você não escuta conselhos, escuta ofensas. Você não busca crescer, busca provar. Você não se conecta, você se exibe. E tudo isso com aquele discurso bonito de autoconfiança, liderança, postura forte, quando na real você só tem medo de ser invisível. Você posa de inabalável, mas se destrói por dentro toda vez que alguém não valida a sua existência. Seu ego vive de likes emocionais, uma fome que nunca sacia. E quanto mais você se alimenta dele, mais ele te engole. Mas calma! A parte mais insidiosa ainda está por vir. O teatro interno que você chama de vida real. Você acha que está no controle da sua vida, mas não passa de um fantoche movido por um ego faminto por aplausos. Acorda todos os dias se perguntando como vão me enxergar hoje? E chama isso de ter propósito. Quer a verdade crua? O que você chama de decisão própria é, na maioria das vezes, uma reação disfarçada aos traumas que não digeriu, às comparações que não venceu, às rejeições que fingiu esquecer. Nietzsche já dizia, aquele que luta contra monstros deve cuidar para que não se torne um também, mas você lutou tanto para provar que era diferente, que virou exatamente aquilo que jurou odiar, alguém que vive para o olhar do outro. Você se julga profundo, mas vive no raso. Se diz sábio, mas não aguenta uma crítica sem surtar em silêncio. Se acha autêntico, mas copia padrões de gente que nem sabe quem é. Você não está construindo uma identidade, está montando um personagem. E o pior, já não sabe onde termina você e começa a mentira. O ego não quer que você seja feliz. Ele quer que você pareça invencível, mesmo que isso custe sua alma. Mas esse show interno tem bastidores podres. Você não é o que posta, nem o que fala. Você é o que esconde quando ninguém está olhando. E é aí que mora o seu verdadeiro eu, trancado no porão que o ego jurou manter enterrado. Carl Jung chamou isso de sombra. Tudo aquilo que você reprime, nega e finge que não sente. A raiva que você camuflou de sarcasmo, a inveja que você disfarça de crítica construtiva, o medo que você embala com frases de autoajuda. Você chama isso de maturidade, mas é só repressão. Você não superou nada, só maquiou o monstro e o trancou no armário esperando que ele morra de fome. Spoiler, ele não morre.
Ele espera e domina, porque tudo que você não integra te controla nas sombras. O ego, nesse teatro, é o mestre de cerimônias. Ele te promete reconhecimento, status, poder, desde que você negue a própria essência. Te ensina a performar arquétipos, o forte, o frio, o inalcançável, mas não porque são verdadeiros, porque são úteis. Úteis para sobreviver numa sociedade onde sentir virou sinal de fraqueza e refletir é perda de tempo. Você virou um vício de si mesmo, viciado na versão que inventou para ser aceito, viciado em parecer. E quanto mais você alimenta isso, mais distante você fica de qualquer paz real. Mas existe um preço por sustentar essa farsa por tanto tempo. Você vai descobrir o quanto essa força está te matando aos poucos. E se hoje tudo o que você acredita sobre si mesmo fosse colocado em xeque? Sem plateia, sem stories, só você, um espelho e o silêncio que você evita. Quantas decisões suas foram realmente suas? Quantas atitudes foram movidas por convicção e não por carência disfarçada de orgulho? Você chama isso de limite, mas no fundo é medo de intimidade. Chama de opinião forte, mas é só insegurança embalada em arrogância. Você já reparou como se incomoda com gente que brilha sem esforço? Como tenta desqualificar o outro só porque ele parece confortável na própria pele? Sabe por quê? Porque isso expõe o que você mais teme, a possibilidade de estar vivendo uma farsa, uma vida de reações automáticas, poses calculadas e frases decoradas. Você já sentiu raiva de alguém só porque ele foi feliz de um jeito que você não consegue ser? Já sentiu prazer em ver alguém se dando mal, porque lá no fundo isso te alivia da sua própria mediocridade? Você não é vilão, nem vítima. Só está perdido dentro do personagem que criou para sobreviver. Mas quanto tempo mais vai aguentar viver nessa armadura que já virou jaula? Você vai entender o que acontece quando o ego, o seu falso salvador, se torna seu próprio carrasco. E a queda começa. Aqui vai a verdade que você nunca quis ouvir. O ego não está te protegendo, está te sabotando. O que você chama de personalidade forte é, na verdade, a casca que você criou para não enlouquecer diante do vazio. Você não tem medo de fracassar, tem medo de se descobrir comum. Porque se você não for especial, quem vai justificar toda a dor que você engoliu calado? Você acredita que está lutando para vencer, mas na real está apenas fugindo daquilo que realmente importa: sentir. Sentir dor, sentir rejeição, sentir dúvida, sentir a humilhação de não ser quem você fingiu ser durante tanto tempo. Você é um exilado dentro da própria alma, um fugitivo existencial que se esconde em frases motivacionais e performances vazias. Você virou aquilo que jurou que não seria, um produto de aprovação social, embalado com orgulho e vendido como autossuficiência. E tudo isso para quê? Para manter a ilusão de que está no controle? Para parecer sábio enquanto implora por validação com os olhos? Aqui está o golpe final. Enquanto seu ego governa, você nunca vai ser livre. Só vai ser funcional o suficiente para não desmoronar e entorpecido o bastante para não perceber que já desmoronou faz tempo. Mas ainda tem um caminho, e ele começa no fim da farsa. A última parte não vai te oferecer consolo, vai te dar escolha. Ou você mata o personagem, ou morre com ele. Talvez agora você entenda. O ego nunca quis te salvar, ele só queria te manter ocupado, demais para perceber que você estava morrendo aos poucos. Morrendo cada vez que engolia a verdade para manter a pose. Morrendo toda vez que se calava para parecer sábio. Morrendo lentamente, de vaidade, de comparação, de orgulho. Você se tornou um monumento ao que parece e não ao que é. Um fantasma bem vestido, um cadáver emocional que ainda sabe usar palavras bonitas. A sua vida virou um palco e você tá cansado, mas não pode parar o show, porque se parar, vai ter que lidar com o que sobrou, você.
sem aplausos, sem plateia, sem personagem. E aí? O que vai fazer agora que sabe que toda essa armadura é só medo costurado com arrogância? Vai continuar fingindo que não ouviu? Ou vai ter coragem de encarar o espelho e perguntar: quem sou eu quando ninguém está assistindo? Não espere uma resposta, porque a resposta não vem de fora. Ela nasce quando você começa a matar, uma por uma, as versões que criou para sobreviver. E isso dói. Dói como morrer consciente, mas é a única dor que cura. Ou você escolhe se despir, ou o ego vai te enterrar, lentamente, em silêncio, com aplausos falsos no fundo. Porque no fim, o que te mata não é o fracasso, é a ilusão de que você nunca falhou. Se esse vídeo te desmontou por dentro, é porque precisava. Agora respira fundo e faz o seguinte: curte se teve coragem de chegar até aqui, comenta se alguma parte te virou do avesso, compartilha com quem vive de máscara e ainda chama isso de personalidade. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente não vende alívio, a gente entrega verdades que queimam. Te vejo no próximo confronto.